Se tem uma coisa que pode transformar completamente a sua experiência na faculdade de medicina, não é estudar mais, é saber como estudar de forma eficiente. Meu nome é João Jutsi, sou médico, residente em terapia intensiva e hoje eu vou mostrar para vocês como estudar melhor. A maioria de nós nunca foi ensinada a estudar. A gente aprende anatomia, fisiologia, farmacologia, mas ninguém ensina a aprender. E isso é um grande problema, porque existem centenas de estudos nas últimas décadas mostrando exatamente quais são as estratégias baseadas em evidências que realmente funcionam para aprender mais. Eu sempre tive uma dúvida desde o ensino médio, porque tinha gente que estudava 10 horas por dia e tirava 7, e tinha algumas pessoas que estudavam 3 horas e tiravam 9,5. Na época eu achava que era inteligência, depois eu achei que era talento, mas não era. Era método. E quando eu saí da escola, essa dor era tão grande que eu entrei em um projeto chamado Vestibulando. A gente dava palestras em escolas sobre inteligência emocional e técnicas de estudo e foi um sucesso. Mas mesmo assim, eu ainda não entendia profundamente a ciência por trás da aprendizagem. Quando eu entrei na medicina, no começo da graduação, eu cometia o mesmo erro que quase todo estudante comete. Eu relia, eu sublinhava, eu fazia resumos enormes, eu assistia a aula 2 vezes e eu achava que isso era estudar. Mas eu não estava aprendendo de verdade, eu só estava me expondo ao conteúdo. E isso é muito diferente de aprender. Foi só quando eu comecei a estudar realmente a ciência da aprendizagem, livros como Make It Stick, pesquisas sobre memória, sobre recuperação ativa, vi vários vídeos do Ali Abdaal, e isso tudo mudou minha cabeça. Eu comecei a aplicar isso na prática, e aconteceu uma coisa curiosa. Minhas notas melhoraram, mas mais importante que isso, eu comecei a estudar menos tempo. Eu comecei a ter mais tempo livre, tempo para viver, tempo para treinar, tempo para construir projetos fora da faculdade. Hoje eu sou médico, sou residente em terapia intensiva, tenho vários projetos por fora da residência, mas assim que eu entrei, eu tive que me adaptar novamente à nova rotina e à nova forma de estudar. Mas eu continuei aplicando exatamente os mesmos princípios, os mesmos métodos que eu usava antes. Porque isso não serve só para a prova, serve para construir uma memória de longo prazo. Esse vídeo, ele não é sobre estudar mais, é sobre você estudar certo. E aqui você vai aprender os 3 pilares que realmente sustentam um estudo eficiente. Se você dominar bem esses 3 princípios, você não vai precisar estudar 10 horas por dia. Você vai aprender mais em menos tempo e com a retenção maior. Mas antes de continuar, eu quero compartilhar para vocês uma coisa importante. Grande parte do que eu vou ensinar aqui não surgiu do nada. Alguns anos atrás, eu fiz um curso do Ali Abdaal chamado Como Estudar para Provas. E aquele curso foi um divisor de águas para mim. Foi ali que muitos conceitos sobre ciência de aprendizagem começaram a se organizar de forma clara na minha cabeça. Coisas que eu já sabia, coisas que eu já aplicava parcialmente, mas eu ainda não tinha uma estrutura organizada. Eu percebi 2 coisas. Primeiro, que aquilo realmente funcionava. E segundo, que aquilo precisava chegar para mais estudantes, principalmente estudantes brasileiros. Isso que eu estou trazendo aqui é sim fortemente inspirado no que eu aprendi lá. Mas eu estou trazendo aqui com exemplos da nossa realidade, com foco na nossa formação e adaptado para quem vive a rotina intensa da medicina no Brasil. Eu vou deixar aqui o link para o curso original do Ali Abdaal, tá na descrição. É um curso em inglês e agora está de graça. E eu recomendo fortemente que você assista também. Inclusive, agora ele está gratuito. Aprender com boas fontes nunca é demais. E aqui o meu objetivo é pegar esses princípios baseados em evidência, traduzir, adaptar e contextualizar. E mostrar que você pode aplicá-lo hoje na sua vida acadêmica. O primeiro passo para aprender qualquer coisa é conseguir explicar. Se você não consegue explicar, você ainda não entendeu. E é simples assim. Existe uma técnica famosa chamada técnica de Feynman, que foi criada da forma como o físico Richard Feynman ensinava assuntos extremamente complexos de física teórica de maneira simples. Ele ficou conhecido como o grande explicador, e o motivo era um só. Mas ele entendia tão profundamente o assunto que ele conseguia explicar. E esse é o ponto central. A simplicidade, ela é consequência do entendimento. A lógica da técnica é muito simples. Depois de você estudar um tema, você se pergunta 2 coisas. E aqui é que entra aquela metáfora de explicar para uma criança de 5 anos, né? Isso realmente faz sentido para mim? Eu conseguiria explicar isso para algum leigo? E explicar para uma criança de 5 anos não é literal. Não significa que você vai usar uma linguagem infantil. Significa que você precisa tirar a complexidade desnecessárias. Se você depende de termos técnicos para explicar, provavelmente você está escondendo uma lacuna do seu entendimento que você não entendeu ainda. Eu vou dar um exemplo na medicina. Vamos supor que eu estou estudando infarto agudo do miocárdio. Eu poderia dizer, o infarto agudo do miocárdio é uma síndrome coronariana aguda, caracterizada por necrose isquêmica do músculo cardíaco, secundária à oclusão trombótica de artéria coronária e artéria esclerótica.
Isso é uma definição do livro. Mas será mesmo que eu entendi? Vamos explicar de uma forma diferente. O coração, ele é um músculo, e todo músculo ele precisa de sangue para funcionar. E para chegar o sangue no coração, ele vai por um caninho, uma tubulação chamada coronária. Ao longo do tempo, quanto mais gordura vai acumulando, essa gordura vai se depositando no fundo do cano. E chega um momento que essa gordura é tão grande que ela vai tapar esse cano. E o sangue que ia chegar no músculo para de chegar. E aí o músculo para de funcionar, e isso que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Percebeu a diferença? Eu não estou repetindo a definição, eu estou explicando a lógica da coisa. Eu realmente entendo a fisiopatologia, eu entendo o que é que acontece. E se eu consigo explicar assim, de uma forma encadeada, clara, casual, que uma criança entenderia, isso é um forte indicativo de que eu realmente compreendi o assunto. Na prática, como é que eu vou aplicar isso? Quando você estuda, pare em pontos estratégicos e pergunte: isso faz sentido? Eu conseguiria explicar isso para um colega agora, sem olhar meu material, sem ler o livro? Se a resposta for não, você não segue adiante. Você volta, reorganiza, reconstrói, porque memorizar algo que você não entende é extremamente frágil. E preste atenção nisso aqui. Nós ainda não estamos falando de memorização, ainda não estamos falando de decorar, estamos apenas na fase do entendimento. Porque a ordem importa. Primeiro você entende, depois você fortalece e só depois você automatiza. Se você inverter essa ordem, o aprendizado fica superficial. Agora, nós vamos falar sobre algo chamado sumarização do assunto. E eu considero isso um dos princípios mais importantes quando falamos de entendimento. E foi só assistindo o curso de Ali que isso realmente ficou claro para mim. E a ideia é muito simples. Para entender qualquer coisa de verdade, você precisa saber exatamente onde aquilo se encaixa no quadro maior. Existe uma frase que resume muito bem isso. Não podemos perder a floresta por causa das árvores. E eu gosto muito de pensar em 3 níveis. Temos a árvore inteira, vamos ter os galhos e temos as folhas. A maioria das pessoas, elas começam nas folhas, mas o aprendizado inteligente, ele começa pela árvore. Primeiro você entende qual é o grande tema, quais são os blocos principais, como é que esses blocos se conectam. E aí depois você vai para os galhos e só depois você mergulha nas folhas. Quando você faz isso de forma contrária, você acumula informação, mas quando você faz na ordem certa, você constrói uma estrutura. E existe um conceito interessante que conversa muito com isso, chamado Zettelkasten. E eu aprendi sobre isso em um livro que eu li que foi realmente assim uma mudança na minha vida, que é um método de organização de conhecimento baseado em conexões entre ideias. A lógica é exatamente essa. Conhecimento, ele não é uma lista linear de tópicos, ele é uma rede. Quando você entende como um assunto se conecta com os outros, você fortalece a estrutura inteira. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque mais adiante eu vou falar sobre como organizar o conhecimento de forma interligada. Mas já guarda essa ideia. Aprender bem não é acumular folhas, ela é fortalecer a árvore inteira. Então, antes de estudar qualquer tema novo, faça isso. Pare, olhe o índice, mapeie os grandes blocos, construa o esqueleto mental e depois disso mergulhe. E é isso que significa enxergar o escopo do assunto. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque eu vou fazer outro vídeo que vai falar exatamente como organizar o conhecimento de forma interligada. Então eu sugiro que você assista ao vídeo de como fazer anotações, mas já guarda essa ideia. Esse é o nome sofisticado, mas o significado é simples. A recuperação ativa é basicamente se testar. Só isso. Os autores do livro Make It Stick, que foi um dos livros mais importantes da minha vida, deixam isso muito claro. Se você não está tendo o desempenho que gostaria nas provas, é provavelmente porque você não está se testando o suficiente. E isso é muito forte, porque a maioria dos estudantes acredita que estudar é colocar informação para dentro da cabeça. Mas a ciência ela mostra que, na verdade, aprender é você conseguir tirar essa informação da sua cabeça. Quanto mais você força o cérebro a recuperar a informação, mais forte aquela conexão neural fica. E isso aqui é um ponto muito chave. Quanto mais difícil for lembrar, mais você aprende. Vou dar um exemplo. Sabe aquele assunto que lhe perguntam e você sabe que sabe, mas você não consegue lembrar e você fica remoendo e fica tentando criar uma conexão para evocar aquela informação? Pronto. Aquela situação é a situação que você mais vai aprender. Porque quanto mais esforço você fizer para tirar aquela informação da sua cabeça, mais seu cérebro vai perceber que você precisa lembrar daquilo. Então, mais você vai aprender aquele assunto. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Se você quer aprender a nadar, você não aprende lendo sobre a teoria do esporte. Você aprende nadando, errando, ajustando, tentando de novo. Na medicina é igual. Você não aprende só lendo o capítulo de sepse.
Você aprende tentando explicar sepsis sem olhar o livro, tentando lembrar dos critérios, tentando raciocinar num caso clínico, tentando reconstruir a fisiopatologia, tentando decidir uma conduta. Isso é recuperação ativa. Existe um dos estudos clássicos sobre aprendizado do pesquisador John Dulowski. Ele publicou uma grande revisão analisando dezenas de estratégias de estudo. Ele avaliou quais tinham uma alta utilidade e quais tinham uma baixa utilidade. E sabe qual foi a que ficou no número 1, no topo? Prática de teste. Ou seja, testar a si mesmo. E isso funciona independentemente. É uma estratégia universal. Ela independe da idade do aluno, do tipo do conteúdo ou do formato da prova. Eu lembro claramente quando eu comecei a aplicar isso de verdade na medicina. No começo da faculdade eu fazia o que todo mundo faz. Eu relia, sublinhava, fazia resumo grande, eu assistia a aula de novo e eu saía da minha tarde de estudos com a sensação de clareza, mas na hora da prova eu travava. Quando eu comecei a me testar constantemente, tudo mudou. Mas aqui vem uma dúvida comum, né? Tá, João, mas eu preciso aprender antes de me testar, não é não? Mas aqui está o erro que a maioria das pessoas cometem. Elas pensam que se testar é algo que acontece só no final, depois que elas aprendem o assunto todo. Só que a recuperação ativa ela faz parte do processo de aprendizagem. Eu vou te dar um exemplo prático. Você está lendo um capítulo de fisiologia. Terminou o primeiro parágrafo. Você normalmente copia aquela informação e cola no seu resumo e vida que segue. Em vez disso, tenta fazer diferente. Você olha para o teto e se pergunta: o que é que eu acabei de ler? Qual é a ideia central desse texto? O que é que ele quis me dizer? E eu consigo explicar isso com minhas palavras, sem olhar no PDF, sem olhar no livro, sem olhar em nada. E assim você vai conseguir transformar o seu estudo de uma forma passiva em uma forma ativa. E tem mais. Quando você lê um parágrafo, o seu cérebro ele trabalha pouco. Mas quando você tenta lembrar o conteúdo, ele precisa fazer esforço. E embora o cérebro não seja literalmente um músculo, a analogia ajuda. Quanto mais esforço cognitivo para recuperar uma informação, mais forte a conexão se torna. A aprendizagem eficiente é esforço. Se você está confortável demais, provavelmente está superficial. Se eu pudesse deixar apenas uma coisa dessa aula inteira para você, que seja essa. Você precisa se testar muito mais do que você está se testando hoje. Mas não como julgamento, não como prova final, mas como parte do aprendizado. E agora a gente entra na terceira parte. Lembrar. Se o primeiro passo foi entender, o segundo passo foi fazer uma aprendizagem ativa, o nosso terceiro passo é lembrar. Agora, a gente vai mergulhar nas estratégias baseadas em evidências para a gente conseguir lembrar e memorizar o conteúdo. Só reformulando uma coisa, sem entendimento não faz sentido memorizar. A memorização sem entendimento ela é frágil, mas o entendimento sem consolidação também não se sustenta. Então é muito importante que você tenha assistido toda a aula e todos os outros pilares para que você possa entender daqui para frente. Mas qual é o problema que estamos tentando resolver? O problema se chama a curva de esquecimento. No século XIX, um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, ele fez um experimento curioso. Ele criou listas de palavras sem sentido nenhum e memorizou tudo. Depois, ele testou quanto tempo ele demorava para esquecer aquilo. E ele descobriu algo muito importante. A memória, ela decai de forma exponencial. Logo, depois que você aprende algo, você começa a esquecer. E esquece rápido. Muito mais rápido do que você imagina. Se você estuda hoje um tema, por exemplo, infarto, amanhã você já esqueceu uma parte significativa. Em poucos dias, grande parte desaparece. Não é falta de inteligência, é natural, é a biologia, é o ser humano. Mas Ebbinghaus, ele percebeu algo interessante. Quando você interrompia o esquecimento, ou revisando ou se testando, a memória ela voltava para quase 100%. E mais importante, dessa vez você demorava muito mais para esquecer. E se você revisasse de novo, da terceira vez, demorava mais ainda. Ou seja, quanto mais vezes você revisa, mais lento fica a curva de esquecimento. E esse é o nosso pensamento central. Ele significa que não basta você estudar uma vez, mas também não faz sentido você estudar todo dia o mesmo assunto. O segredo é espaçar. Por isso o nome, revisão espaçada. Vamos imaginar um exemplo simples. Você estudou infarto hoje. Amanhã você revisa. A sua memória ela já voltou para o topo. Agora, em vez de você esquecer em 2 dias, talvez leve uma semana. E aí uma semana, quando você já está quase esquecendo, você revisa de novo. E seu entendimento ele volta para o topo. E agora, para você esquecer, vai demorar 1 mês. E aí você vai lá 1 mês depois e revisa de novo. E aí depois 3 meses, e assim você vai revisando. E você não vai estar revisando mais vezes, você está revisando melhor. E quando eu entendi isso, foi um divisor de águas.
Porque antes eu tentava fazer cronogramas enormes, eu planejava revisar tudo em uma semana e era impossível. Eu sempre falhava, porque não tem como rever tudo todos os dias. Mas quando eu entendi como a memória funciona, eu percebi que o erro não era falta de disciplina, era falta de um sistema. A repetição espaçada, ela não é estudar mais, é estudar no momento certo. Nem cedo demais, desperdiçando energia, nem tarde demais, quando você já esqueceu tudo. É você conseguir interromper o esquecimento no timing ideal. E é exatamente esse princípio que isto sustenta. O que importa é entender o mecanismo. A memória decai, a revisão interrompe o esquecimento e as revisões passadas fortalecem a retenção de longo prazo. Aqui, eu sugiro você assistir ao próximo vídeo, que vai ser um vídeo prático de como realizar a repetição espaçada. Mas lembra, antes de aprender a ferramenta, você precisa aprender o mecanismo, você precisa aprender a base. Agora, eu sugiro você assistir ao vídeo prático de como realizar a repetição espaçada, mas eu darei um spoiler como exemplo. Mas antes de usar a ferramenta, você precisa aprender como é que ela funciona e você precisa aprender qual é o mecanismo da memória. Algumas pessoas preferem decidir antecipadamente o que vão estudar, e isso faz sentido. Alguns sistemas inteligentes de repetição, como algoritmos de repetição espaçada e ferramentas que automatizam esse processo, podem ajudar. Você acorda, olha o cronograma e simplesmente executa. Zero decisão e só ação. E isso pode funcionar muito bem, mas existe uma forma mais inteligente de construir esse cronograma, baseado na repetição espaçada. Em vez de revisar aleatoriamente qual assunto, você agenda as revisões futuras no momento em que você aprende algo. Vou dar um exemplo prático de como isso pode funcionar. Imagine que hoje você estudou tromboembolismo pulmonar. Você aprendeu critérios de Wells, conduta, indicação de anticoagulação, e em vez de confiar que você vai lembrar depois, você já agenda. Eu vou revisar daqui a 2 dias, vou revisar daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, e conforme você vai estudando novos temas, seu calendário ele começa a se auto-organizar. Você chega, por exemplo, no dia 14 de maio, e você vai lembrar que você precisa revisar a TEP, porque você já tem uma lista pronta. Então, provavelmente, você vai ter vários outros assuntos que vão cair nesse mesmo dia. Você vai usar, você vai revisar, sem pensar, sem decidir, só executando. E isso é extremamente poderoso. E eu percebi que é ainda mais importante fora do período da prova. Porque quando estamos estudando para um exame, a gente está organizado, a gente vai lá e estuda. Mas no dia a dia, principalmente na prática clínica, o aprendizado ele é imprevisível. Vamos dar um exemplo. Hoje você atende um paciente com cetoacidose diabética. Você aprende no contexto do caso, mas se você não revisa depois, em poucos dias parte daquilo se perde. Então imagina isso, você está no plantão, atendeu um caso interessante, chegou em casa e estudou aquele tema. Na mesma hora você já programa, revisão em 2 dias, revisão em 7 dias, revisão em 30 dias. Isso transforma o aprendizado oportunístico em uma memória a longo prazo, de uma forma que você nem imagina. E aqui entra algo mais importante. Fazer isso manualmente funciona, mas exige uma organização, exige disciplina e exige que você pense constantemente. O que eu preciso revisar hoje? E isso consome uma energia mental e eu particularmente nunca consegui realizar dessa forma. Eu sempre usei ferramentas para organizar minhas revisões. Para usar essas ferramentas, você precisa entender o conceito. Depois dessa aula, você já tem o suficiente para começar a mudar seus resultados. Você não precisa de mais técnica, não precisa de mais aplicativo e também não precisa de mais horas de estudo. Você só precisa aplicar esses 3 pilares. Primeiro, você precisa entender antes de qualquer coisa, se testar constantemente e revisar no momento certo. Só isso. Mas eu preciso ser honesto com você. Quando você começar a aplicar, vai ser difícil. Vai parecer difícil, vai exigir esforço, vai dar uma sensação que você está aprendendo menos, porque reler é confortável, sublinhar é confortável, assistir a aula de novo é confortável, mas o confortável, ele não consolida o entendimento. Quando você fecha o livro e tenta lembrar, quando você se testa e erra, quando você revisa algo que já estava começando a esquecer, isso sim é confortável, isso é desconfortável, e é exatamente aí que o aprendizado acontece. Se você aplicar apenas o que viu aqui, explicar antes de memorizar, se testar e revisar no momento certo, sua relação com o estudo já começa a mudar. Mas isso aqui é só a base. Aqui eu te mostrei o mapa, aqui eu te mostrei a árvore. Nas próximas aulas eu vou mais a fundo. Eu vou olhar os galhos e vou olhar as folhas. A maioria dos estudantes, ele tenta resolver o problema aumentando as horas, mas o problema ele nunca foi tempo, ele foi método. Você pode continuar estudando do jeito que sempre estudou. Eu aprofundo em como fazer anotações que realmente servem para o aprendizado, como você consegue estruturar perguntas inteligentes,
como evitar os erros clássicos ao criar flashcards, como transformar tudo isso em um sistema automático, como estudar durante o internato e plantão sem se perder e como construir memória de longo prazo na medicina. A maioria dos estudantes, ele tenta resolver o problema aumentando as horas, mas o problema nunca foi tempo, foi método. Você pode continuar estudando do jeito que sempre estudou, ou você pode aceitar que aprender bem exige estratégia e mais esforço. Mas um esforço inteligente. Se você aplicar esses 3 pilares com consistência, o resultado vem. E quando ele vem, você percebe que nunca foi sobre estudar mais, foi sobre estudar certo. E depois que você entende isso, você nunca mais volta para o jeito antigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com seu amigo que está entrando na faculdade agora ou que está bem perdido na faculdade. Fiquem ligados que assim como teve esse, vai ter vários outros. Então acompanha aí. Qualquer dúvida pode falar comigo.